E aí, pessoal, voltei aqui dando continuidade, né? Como eu falei no outro vídeo, eu expliquei sobre o caso acusativo. E hoje eu estarei dando exemplos, tá? Sobre o caso acusativo. Então vamos começar lá. Eu tenho aqui uma frase. Anna zeigt dem Freund die Küche. Ana mostra ao amigo a cozinha. Então, a primeira coisa que eu tenho que encontrar na minha frase é o sujeito da frase. O sujeito aqui é Ana, tá? Sempre que eu acho o sujeito, eu acho o nominativo da minha frase. Então, sujeito é igual a nominativo. Então, já encontrei o caso nominativo. Só existe um nominativo numa frase, tá? Então, se eu já encontrei o meu nominativo, o resto da frase não pode mais ter nominativo. Já eliminei aí um caso, tá? Zeigt é o verbo, tá? Esse verbo aqui no infinitivo é escrito assim. Eu vou escrever mais embaixo. Ele no infinitivo, ele é escrito assim. Zeigen, tá? Então, a Ana mostra, é o verbo zeigen, mostrar. Aqui é o verbo. Aqui está no caso dativo. Só para vocês saberem, tá? Isso aqui está no caso dativo, mas dativo é para uma outra aula. Ana mostra ao amigo a cozinha, certo? A cozinha, ela é o meu acusativo. Por quê? Eu consigo fazer aqui a pergunta com was. Was zeigt Anna? Was zeigt Anna? A resposta die Küche. Então, eu consegui fazer a pergunta com was, então, aqui, eu sei que está no caso acusativo, porque eu consegui fazer essa pergunta com was. Aqui é dativo, não é uma coisa para eu explicar agora, mas eu vou falar assim por cima. Ana ela mostrou alguma coisa para alguém. Normalmente, quando você faz algo para alguém ou mostra algo para alguém, no caso, eu mostrei algo, esse algo que eu mostrei, a cozinha, está no caso, a cozinha está no caso acusativo. Eu mostrei essa cozinha para alguém, né? No caso, Ana mostrou, né? Para alguém, para o amigo. Então, mostrei algo a alguém. Esse alguém ficou no dativo. É só para vocês saberem mais ou menos assim um pouquinho, tá? Então, no dativo, Freund é masculino, der Freund. Mas só que no caso dativo, o masculino vira dem. Então, vai ser dem Freund. É só por cima assim, tá? Porque isso é uma coisa que tem que ser explicado depois. Então, Ana é o sujeito igual a nominativo, zeigen é o verbo, dem Freund é dativo. Die Küche, eu consegui fazer a pergunta, was zeigt Anna? O que a Ana mostra? Die Küche, ela mostra a cozinha. Então, aí está o caso acusativo. No nominativo, cozinha também é feminino. Também é escrito com die. No caso nominativo, cozinha também é escrito da mesma forma, die. Só que eu sei que esse dia aqui não é do caso nominativo. Eu sei que esse dia é do caso acusativo. Mesmo estando escrito da mesma forma, eu sei que ele é acusativo. Ele não pode ser nominativo, porque eu já encontrei o meu nominativo aqui, que é a Ana. Então, aqui, caso acusativo, ok? Mais uma frase aqui. Vou escrever aqui para vocês. Ok. Ich will. Gente, vou ver se eu consigo escrever
escrever pequeno para caber aqui tudo. Esse quadro é muito pequeno. Ich will heute in die Bibliothek gehen. Hoje eu quero ir na biblioteca, tá? Essa é uma frase que tem dois verbos. Esse verbo aqui é o verbo no infinitivo, ele é escrito assim, wollen. Wollen. É o verbo querer. Então, ele é um verbo irregular, porque quando você conjuga ele fica diferente. Então, a conjugação é ich will, du willst, will, e wir wollen, ihr wollt, sie wollen, tá? Então, o que acontece? Primeiro eu tenho que encontrar o sujeito. O sujeito é ir. Eu, né? Sujeito é igual a nominativo. Já encontrei o meu nominativo. Numa frase só existe um nominativo. Então, eu tenho que analisar o restante da frase para saber se é acusativo, para saber se é dativo. Lembrando que numa mesma frase pode-se ter tanto o caso dativo quanto nominativo. Não, sempre pode ter o caso acusativo quanto dativo, genitivo, junto, depende de como a frase está escrita. Eu posso ter 2, 3 casos numa mesma frase, tá? Então, ich will é o verbo, tá? Heute, hoje, é o temporal. Temporal. Aqui também é um verbo, né? Tá? Então, hoje eu quero ir na biblioteca. Eu usei 2 verbos. Ich will, ele é um verbo auxiliar, né? Ich will, eu quero alguma coisa, né? Ich will essen, eu quero comer, eu quero ir, eu quero jantar. E aí o gehen fica no final da frase, tá? No infinitivo, escrito no infinitivo. No caso, sempre que eu usar um verbo auxiliar, né? Primeiro vem o verbo auxiliar, conjugado, né? Se eu quero alguma coisa. No caso, eu quero ir, então o gehen fica no final da frase, escrito na forma infinitiva. Aqui eu consigo fazer a pergunta com wohin. Para onde? Wohin will ich heute gehen? Para onde eu quero ir hoje? In die Bibliothek. Aqui é uma preposição, tá? Que muitas vezes é usada nas frases. Então, eu consegui... eu quero ir para a biblioteca. Quando a gente faz, por exemplo, um deslocamento. A gente está num ponto A. Aqui é o ponto A. A gente sai desse ponto A, chega no ponto B. Isso é um deslocamento. Então, quando for um deslocamento, aí será acusativo, certo? Então, aqui é um deslocamento, wohin, né? Eu vou para a biblioteca, eu estou em um local e desse local eu vou sair para chegar até a biblioteca, ok? Porque muitas pessoas falam que sempre que existir movimento, isso vai reger o acusativo. Só que isso não é 100% correto de se falar. Na verdade, quando se tem um deslocamento, que você está no ponto A e chega no ponto B, isso é acusativo. Porque eu não posso afirmar isso 100%, que sempre que houver um movimento, isso sempre vai ser o caso acusativo.
Isso para escrever frases no passado, tá? Porque para escrever frases no passado, eu preciso utilizar o verbo auxiliar, sein ou haben. Então, tem pessoas que falam dessa forma, só que isso não é 100% de se falar. Bom, isso é um outro vídeo que eu vou fazer depois, ensinando vocês a fazerem frases no passado, quando usar o verbo sein, ou quando usar o verbo haben para criar frases no passado. Então, vocês precisam saber disso. Mas, não vou falar disso agora não, porque senão vai complicar. Vai embolar aqui a coisa, né? Misturar os assuntos. Então, deixa isso para uma próxima aula, tá? Eu vou dar aqui mais um exemplo. Ok. Ana unterrichtet Deutsch und Englisch. Então aqui, Ana ensina alemão e inglês. Ana unterrichtet Deutsch und English. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Descobrir quem é o sujeito da minha frase. O sujeito é Ana. Sujeito igual a nominativo. Lembrando que só existe um nominativo numa frase. Certo? Quem é o verbo? Unterrichtet. Aqui vai ser o acusativo da nossa frase. Deutsch und English. Por quê? Porque eu consigo fazer a pergunta com was. Então vai ficar was unterrichtet Ana. O que a Ana ensina? Resposta: Deutsch und English. Ela ensina alemão. Was unterrichtet Ana? O que a Ana ensina? Deutsch und English. Eu consegui fazer a pergunta com was. Então, isso aqui é o caso acusativo, ok? Bom, então é isso, galera. Eu dei aí três exemplos, tá? No próximo vídeo, eu trarei mais exemplos pra vocês, porque... eu não apaguei isso daqui. Isso aqui foi do outro. Porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Então eu vou trazer mais frases no próximo vídeo, porque isso é algo que nós temos que estudar muito, né? Até que fixar, a gente entender bem. Depois eu farei exemplos com os dois misturados, caso nominativo, caso acusativo. Então nós vamos praticar muito isso, porque é muito importante a gente entender direitinho os casos, ok? Então é isso. Se vocês gostaram, dê um like. Podem mandar perguntas. Podem escrever o que vocês quiserem lá nos comentários. E se não é inscrito, se inscreva no meu canal. E é isso. Valeu. Beijo, beijo. Tchau, tchau.